YouTube, né? Plataforma Sociedade Literária Espírita e Emmanuel André Luiz. Quem não seguir, a gente solicita que clique lá para seguir a gente. E quero parabenizar aqui o Guto, né? No trabalho hercúleo do Guto aí. O Guto conseguiu, né, mexer lá na plataforma lá e implantar lá os nossos encontros, né? Então, a partir de uns 6 encontros, eu acho, ou 9 encontros, ele colocou todos lá, entendeu? A gente tem lá as pastinhas, então tem a pasta lá do encontro, do estudo do livro Missionários da Luz, então está todos os nossos encontros lá gravados, né? Então, a partir de então, o Guto está gravando e está fazendo esse trabalho de disponibilizar lá na plataforma. E aí peço que divulguem, né? Divulguem esse trabalho aí para o pessoal poder seguir e poder acompanhar também os nossos estudos, aqueles que não conseguiram, né? E, porventura, aqueles que não conseguiram estar presente no dia, sabe que vai estar lá na plataforma, pode assistir depois, né? Então, bem bacana, viu? Então, Guto, muito obrigado aí, né? Pelo trabalho. Então vamos lá. Então, vamos dar início ao nosso estudo de hoje, continuando o livro Missionários da Luz, né? Continuando o seu capítulo 4, que é intitulado Vampirismo. Para a gente começar, nós fazemos um exórdio antes da prece inicial. O exórdio de hoje vai ser a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, ditado por Emmanuel. Vai ser o capítulo 55 desse livro, que é intitulado As Varas da Videira. Acrescentando a isso, nós, em nossa agenda que nós lançamos, a mensagem de hoje é uma mensagem extraída não por acaso, que nós sabemos que o acaso não existe, né? É do livro Caminho, do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, ditado por Emmanuel, no capítulo 18, tá? Da nossa agenda de hoje. Então, a frase diz que conheçamos a natureza humana, da qual somos partícipes, e saibamos que a vida burilará todas as criaturas nas águas lustrais da experiência. E aí, Adriana, também, como é de praxe, quando ela vai fazer o exórdio, ela verifica o que a espiritualidade recomenda, através da abertura ao acaso, e também faz isso com a nossa agenda. E a abertura da agenda ditada pela espiritualidade para hoje foi a abertura que caiu no dia 2 de agosto. A frase, por isso que eu digo, não era coincidência, mas a frase também é do livro Caminho, Verdade e Vida, só que lá do capítulo 129, a frase diz para a gente: ainda que o mal venha do exterior, somente persevera se com ele afinidarmos na intimidade do coração. Então, dito isso, nós convidamos a Adriana para poder proferir a leitura do exórdio de hoje. Ok. Boa noite a todos. Vou testar o som, que eu não tinha testado antes. Estão me ouvindo bem? Excelente. Sim? Ok. Está na página 125. Capítulo 55, As Varas da Videira. Traz a seguinte epígrafe. Eu sou a videira, vós as varas. Jesus. Está em João, capítulo 15, versículo 5. Jesus é o bem e o amor do princípio. Todas as noções generosas da humanidade nasceram de sua divina influenciação. Com justiça, asseverou aos discípulos, nessa passagem do Evangelho de João, que seu espírito sublime representa a árvore da vida e seus seguidores sinceros as frondes promissoras, acrescentando que, fora do tronco, os galhos se secariam, caminhando para o fogo da purificação. Sem o Cristo, sem a essência de sua grandeza, todas as obras humanas estão destinadas a perecer. A ciência será frágil e pobre sem os valores da consciência. As escolas religiosas estarão condenadas, tão logo se afaste da verdade e do bem.
Infinita é a misericórdia de Jesus que nos movimentos da vida planetária. Não, perdão. Infinita é a misericórdia de Jesus nos movimentos da vida planetária. No centro de toda expressão nobre da existência, pulsa seu coração amoroso, repleto da seiva do perdão e da bondade. Os homens são varas verdes da árvore gloriosa. Quando traem seus deveres, secam-se, porque se afastam da seiva. Rolam ao chão dos desenganos, para que se purifiquem no fogo dos sofrimentos reparadores, a fim de serem novamente tomados por Jesus, a conta de sua misericórdia, para a renovação. É razoável, portanto, positivemos nossa fidelidade ao Divino Mestre, refletindo no elevado número de vezes em que nos ressecamos, no passado, apesar do imenso amor que nos sustenta em toda a vida. Muito lindo, que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Liana, pela leitura do episódio. Então, nós convidamos a Liana para poder fazer a prece de início. Aqueles que desejarem fechar os olhos, buscando uma maior concentração e aproximação com os nossos irmãos. Amado Mestre Jesus, irmãos espirituais do bem que sempre nos acompanham neste momento de estudo, pedimos ao nosso Pai Celestial que a sua luz nos rodeie, que nossas mentes e os nossos corações se encham de sua graça e do desejo de aprendermos cada vez mais, buscando nos ensinamentos do Mestre o caminho que precisamos trilhar para encontrarmos a felicidade. Sejamos os seguidores de Cristo, continuemos fiéis aos seus princípios, aos seus ensinamentos, com a certeza de que somente através do amor aos nossos irmãos e ao amor ao Pai, podemos transformarmos a nós mesmos e a quem nos rodeia, porque fazemos parte de uma família única espiritual. Que seja este momento de luz, de aprendizagem, mais uma força, que tenhamos mais coragem para enfrentarmos os desafios da vida, levando sempre conosco a coragem que Deus nos dá através da fé e da certeza que fazendo o bem, que amando sempre, conseguiremos alcançar a nossa evolução espiritual. Que seja este um momento de conseguirmos o que desejamos. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Liana, pela prece de início, pela Adriana também, a leitura do exórdio, né, todos que chegaram aqui para a participação do nosso estudo. Começa agora a continuidade do capítulo 4, o vampirismo, né? E nós estamos no 5º encontro deste capítulo, que está dando uma média de 6 encontros por capítulo, tá? Então, vamos começar o nosso estudo do ponto onde nós paramos. Então, nós paramos, aqui é a página 42, tá? Do capítulo 4. A folha do item aqui seria 4.6 da página 42. Então, vamos lá. Está bem lá no início da página. Então, começa assim, lá em cima. Entre abusos do sexo e da alimentação, aí eu pergunto se todos encontraram. Sim? Ok? Tá bom. Então, vamos lá. Então, começa assim. Entre os abusos do sexo e da alimentação, desde os anos mais tenros, nada mais fazíamos que desenvolver as tendências inferiores, cristalizando hábitos malignos. Seria, pois, de admirar tantas moléstias do corpo
e degenerescências psíquicas, o plano superior jamais nega recursos aos necessitados. Então, foi aqui que nós paramos, nessa frase aqui. O plano superior jamais nega recurso aos necessitados. Isso nós já comentamos. Então, o que está acontecendo? Alexandre está explicando, Alexandre é o mentor ali de André Luiz, então está explicando para André Luiz o que ele está observando com aqueles irmãozinhos que estavam se propondo a atividade mediúnica, que na verdade estavam falindo nessa atividade, pois não se preocupavam com o preparo anterior da sua vida, com o decurso de sua vida, né? Que eles não entendiam que a tarefa mediúnica no centro espírita ela era continuidade do que eles faziam, né? Na parte externa do centro, na sua vida do dia a dia. E aí André Luiz verifica, né, esses irmãozinhos falindo em alguns pontos, né? Um relacionado ao sexo desacerbado e descabido, outra se entregando à glutonaria, ou seja, aos excessos na comida. Então, várias falências físicas e espirituais. E Alexandre está explicando para isso, porque André Luiz estava estupefato, né? Porque aquelas falências causavam no corpo desses irmãozinhos. E aí, Alexandre fala, o plano superior jamais nega recursos aos necessitados, de toda ordem, e valendo dos mínimos ensejos, auxilia os irmãos de humanidade na restauração de seus patrimônios, seja cooperando com a natureza, seja inspirando a descoberta de novas fontes medicamentosas e reparadoras. Então, isso é bem interessante, né? Então, Alexandre está explicando para o André Luiz o que ele está observando. E dizendo para ele que o plano superior jamais nega recursos necessitados. E aí fala como, por exemplo, inspirando a descobertas de novas fontes medicamentosas. André Luiz, que era médico, né? Então, o arsenal que ele usava para tratar os seus pacientes, e muitos desses arsenais, se não todos, a descoberta dessas drogas terapêuticas era por auxílio da espiritualidade. E aí André Luiz fica estupefato, né? Porque ele não sabia disso. Mas o interessante é que a própria ciência, ela nos mostra isso. E aqui eu quero abrir um parênteses para a gente poder comentar sobre isso. Por quê? Porque André Luiz quer que a gente comente sobre isso, por isso que ele fala para a gente que o plano superior atua inspirando a descoberta de novas fontes medicamentosas. Então, aqui eu quero relembrar alguns pesquisadores. Vou relembrar dois pesquisadores aqui. O primeiro pesquisador que eu quero lembrar é um pesquisador muito conhecido, porque é acreditado a ele a descoberta do primeiro antibiótico, que a gente vai ver que, na verdade, o primeiro uso de antibiótico mesmo não foi dele, mas a descoberta, sim. De quem que eu estou falando? Estou falando de Alexandre Fleming. Alexandre Fleming era um médico inglês do início do século XX, que ele estava na Inglaterra, no país dele, e o pai dele era médico também. Só que Fleming, quando era novo, adolescente, ele viu o pai dele indo para a Primeira Grande Guerra, ajudar na Primeira Grande Guerra, como médico da Marinha Britânica. E Fleming, muito novinho, ele conheceu de perto, devido às atividades do pai dele na guerra, as mortes de inúmeros, milhares de soldados em campo de batalha. E isso agrediu muito o espírito sensível desse médico, desse Fleming. Ele ficou tão sensibilizado com o que ele viu na Primeira Grande Guerra que ele dedicou o estudo a partir, então, da vida dele
para descobrir medicamentos que pudessem contribuir para que não acontecesse esse grande número de mortalidade. Por quê? Porque ele via que na guerra, além dos mortos oriundos dos ferimentos de bala, só de projétil e tal, mas morria muito mais em função dos processos infecciosos decorrentes dos ferimentos da guerra. Então a pessoa se feria, um ferimento que não era tão grave assim, mas infeccionava e gangrenava. Nos filmes de guerra a gente vê isso, né? Gangrena, tem que cortar a perna fora, o braço fora, né? Gangrena por quê? Porque dava infecção bacteriana. E não existia antibiótico até então que combatesse aquelas infecções. Então o Fleming ficou muito sensibilizado, ele começou a dedicar para a sua pesquisa. E aí ele se formou em medicina e foi para uma universidade britânica famosa trabalhar com pesquisa. E ele começou a tentar pesquisar substâncias que pudessem inibir o crescimento dessas bactérias. E o interessante é que não estava tendo muito êxito com as pesquisas dele, porque é difícil encontrar, né? Naquela época, imagina, no início do século XX. Né? E o fato é que Fleming descobre a primeira substância com ação bactericida era uma enzimazinha que estava presente na nossa lágrima, né? Então, isso foi descoberto por ele, mas não tinha jeito de extrair essa substância para usar comercialmente, né? Só descobriu que na lágrima tinha uma substância de ação antibactericida, que é uma enzima chamada lisozima. Essa enzima está presente na lágrima e ela ajuda a destruir bactérias, por isso que a gente chora, por isso que é importante a gente chorar, lacrimejar, porque a lágrima, além de lubrificar o globo ocular, faz essa proteção, porque no globo ocular não pode ter bactéria nenhuma, né? E foi Fleming que descobriu essa enzima. E ele estava desenvolvendo o seu estudo. Aí chega uma hora que ele fala o seguinte: eu vou entrar de férias. Vou entrar de férias, está muito pesado o meu trabalho, preciso de férias. E aí ele vai e fecha o laboratório dele e entra de férias. Mas o interessante, quando ele entra de férias, que ele entra de férias num período de verão na Europa. Verão na Europa. E o verão na Europa era um período relativamente quente. Né? E aquela temperatura alta do verão não favorecia o crescimento de bactérias que ele estava trabalhando. Mas só que, inesperadamente, no período de férias de Fleming, ele deve ter reclamado muito. Por quê? Porque, além da temperatura quente, ela oscilava muito. Tinha dias que esfriava, tinha dias que esquentava, tinha dias que esfriava, fazia um ciclo de temperatura. E aí, quando passa um mês, ele volta de suas férias, ele vai ver que ele deixou, o homem, né? Lógico, deixou tudo bagunçado no laboratório, só fechou a porta, saiu de férias. Quando ele volta, vê aquele laboratório todo bagunçado, e as placas de experimento dele eram placas redondas, onde ele colocava uma gelatina, que eu até comentei com vocês, nutritiva, que permite que as bactérias cresçam ali para ele fazer experimento. Ele passa as bactérias crescem e começa a pingar a substância que ele está testando para ver se impediu ou não o crescimento da bactéria. Só que ele sai de férias e deixa aquela lambança tudo para trás. Quando ele volta de férias, abre a porta, vê aquele laboratório bagunçado, com as placas de cultura dele tudo em cima da bancada, ele já pegou o lisoforme, que é um bactericida, um galão de lisoforme, para jogar em cima, para poder matar tudo e poder lavar. Quando ele já ia jogar em cima das placas, bate na porta um amigo dele. Ele não joga a solução nas placas, vai atender a porta. Quando ele atende a porta, é um amigo dele, um médico, chamado Dr. Koletsky, que queria lá conversar com ele, perguntar como é que foi as férias, ele deixa ele entrar. E aí começa a conversar, não, foi tranquilo, minhas férias, tal, abraçado dele, vai caminhando perto da bancada para ele continuar a fazer o que ele ia fazer, lavar tudo, jogar tudo fora. Só que quando ele volta abraçado com o amigo dele e olha para a bancada, ele vê uma coisa diferente que ele não tinha percebido. Quando ele olha aquilo, pesquisador assim, né, uma coisa diferente, que ele não pode falar para ninguém, porque senão o pessoal descobre o que ele está pesquisando. Ele pegou e já logo deu meia volta no amigo dele, levou até a porta, despachou ele rapidinho, fechou a porta e voltou para a bancada. Quando ele volta para a bancada, ele viu que numa das placas que ele estava trabalhando, que ele tinha semeado bactéria, cresceu uma estrutura no meio da placa, uma estrutura filamentosa, tipo um algodãozinho.
É aquela mesma estrutura, quando a gente vai, por exemplo, no banheiro, em alguns banheiros assim, tá com o teto mofado, já viu? Tá mofo no teto. Isso é fungo que cresce. É o mesmo esquema de micro-organismo, era o fungo que tinha crescido naquela placa, tipo um algodãozinho mofo, no meio da placa. Mas o mais interessante é que quando ele olha assim, no meio daquela placa onde crescia o fungo, ao redor dele, que estava cheio de bactérias, as bactérias não conseguiam chegar perto desse fungo. Ficava um halo em volta do fungo que as bactérias não conseguiam chegar. Ou seja, o fungo que estava ali naquela placa estava produzindo uma substância que não deixava as bactérias crescer. Que era exatamente isso que o Fleming estava pesquisando e não conseguia achar. Mas o mais interessante ainda disso tudo é que, por isso que eu falei, nas férias dele, que era quente, inesperadamente tinha dias de frio, tinha dia de calor ameno, dia de frio. E isso era interessante para quê? Para que esse fungo crescesse devagarzinho. Frio amenizava o crescimento, aí deixava a bactéria crescer e não chegar perto. Esquentava, o fungo crescia um pouquinho, produzia mais substância inibida a bactéria. Esfriava, esquentava. Era um evento que estava sendo controlado por forças que não eram Fleming. Um evento para conduzir a descoberta dessa substância. Mas o mais interessante ainda, olha a espiritualidade, né? Falando o que Alexandre relatou nesse livro, que a espiritualidade age inspirando a descoberta de novas fontes medicamentosas. O mais interessante é que Fleming foi tentar ver da onde que tinha vindo aquele fungo. Ele foi identificou que o fungo era de uma espécie de fungo chamado penicílio, é o nome desse fungo. Só que esse fungo era muito difícil. E aí ele foi tentar descobrir e não achava de onde que esse fungo poderia ter vindo, porque o esporo do fungo ele vem pelo ar. E aí Fleming foi pesquisar esse fungo e viu que esse fungo produzia realmente um antibiótico que não existia na época. Extraiu então uma substância dele que inibia o crescimento das bactérias, o primeiro antibiótico. Como essa substância era originária desse fungo chamado penicílio, passou a chamar então de penicilina, que é esse antibiótico que a gente usa. E aí, quando o Fleming foi estudar mais ele de onde poderia ter vindo, ele viu que no andar de baixo tinha um pesquisador que trabalhava com fungos, sem saber desse fungo, trabalhava com ele. Então, o esporo do fungo se desprendeu do andar de baixo, foi como uma corrente de vento andando pela escadaria. Imagine isso, o esporo do fungo microscópico, indo com a corrente de vento, indo pela escadaria, subindo o andar, e a porta do laboratório estava fechada, porque ele estava de férias. Então, esse esporo teve que passar por debaixo da porta com essa corrente de vento, e não só passar por debaixo da porta, esse esporo teve que ir com o vento até a placa do tamanho de um pirezinho de café. Ela teve que ir até essa placa se depositar em cima dessa placa. Mas depositou no meio, porque se fosse na beirada ele não conseguia ver. Ela depositou no meio. E não conseguiria crescer. E só cresceu porque sobreviveu essa onda de calor e temperatura baixa. Conseguiu fazer com que crescesse. E esse esporo é de um fungo que produzia, tem várias espécies de penicílio. Essa espécie é o penicílio notato, que produz a maior quantidade de penicilina de todas as espécies de fungo. Então, esse é uma das mais evidências de que o acaso, entre aspas, favorece a descoberta de novas fontes medicamentosas. Então, quando a gente estuda, a gente compreende a mão da espiritualidade trabalhando. Outra grande descoberta também, nessa época, também na área de antibiótico, então Fleming descobriu esse antibiótico em 1928, que ele descobriu. Mas ele só... E olha que interessante, ele começou a estudar por quê? Devido aos mortos na guerra, na Primeira Grande Guerra. E o interessante é que ele só conseguiu produzir em larga escala às vésperas da Segunda Grande Guerra, que vai acontecer em 1939. Por quê? Como estava o perigo da Segunda Grande Guerra, o governo norte-americano, conhecendo o que aconteceu na Primeira Grande Guerra, contrata
grandes pesquisadores do mundo para tentar descobrir se o antibiótico pudesse ser empregado nos soldados no campo de batalha, para os soldados não morreram. Então, o Fleming não tinha conseguido produzir em larga escala, porque era cara a produção. Nas vésperas da guerra, o Serviço de Saúde norte-americano contrata Fleming, a pesquisa de Fleming, apoiado com 2 outros pesquisadores, e aí consegue, em larga escala, produzir a penicilina, que vai ser utilizada pela primeira vez na Segunda Grande Guerra. E esse antibiótico foi tão fabuloso durante a Segunda Grande Guerra que vários encartes norte-americanos traziam no jornal na primeira página assim: as mães agradecem a penicilina, seus filhos irão voltar para casa. Olha que bonito, né? Então, ele é muito interessante que ele começa o estudo dele porque viu que da Primeira Grande Guerra o pai dele presenciou grande gente morrendo, ele tinha uma missão nobre, e essa missão nobre conduziu o estudo dele para ser utilizado numa guerra que aconteceria há 30 anos após. Pois não, Malu? Pode abrir o som, está sem som. Está sem som. Você sabe que eu trabalhei em laboratório, né? Sim. Então, o meio de cultura e o antibiograma. Foi o primeiro, ele foi. Exatamente. Você vê direitinho no no disquinho as bactérias, o antibiótico que vai matar que aquela vai bactéria. inibir as bactérias. É muito interessante essa Surgiu parte. através daí. É. Entendeu? Muito, muito bem colocado. Trabalhei anos e anos e anos vendo isso também. Muito, né? E aí, gente, interessante que ele descobriu em 1928, mas só foi produzir lá em 1939. Mas aí, em 1930, que não estava tendo antibiótico ainda, tinha outro pesquisador, mas olha só que interessante, né? A gente vê que os horrores da Segunda Guerra é devido à da Alemanha, de Hitler, né? E tinha, nesse meio termo, em 1930, um pesquisador alemão chamado Dogmark. Esse pesquisador alemão Dogmark também estava estudando a presença de substâncias que poderiam ser lançadas como antibiótico. Mas ele estava estudando substâncias que eram corantes, que utilizavam para curar célula, bactéria, para ver se dava para usar em humano esses corantes para inibir bactéria, crescimento. Mas viram que esses corantes eram tóxicos para as pessoas. Matavam as bactérias, mas não matavam as pessoas, então não dava certo. Precisava de alguma coisa que só matasse as bactérias. Por que é interessante isso? Interessante porque isso aconteceu, o início dessa pesquisa foi em 1909. Ele começou no início da pesquisa acadêmica dele. Mas em 1930, esse pesquisador ele foi recrutado por uma empresa alemã, que essa empresa alemã ela produzia tinta. E começou a verificar que os corantes poderiam agir contra as bactérias. Então, ela queria saber se os corantes que ela utilizava na produção de suas tintas poderiam ter outro uso, que era mais rentável, né, na produção de antibiótico. Então, contratou esse Dogmark. E esse Dogmark encontrou um corante chamado Prontosio rubro, que é um corante vermelho. E esse Prontosio rubro, que é esse corante vermelho, ele tinha uma atividade contra algumas bactérias. Por exemplo, as bactérias do grupo Staphylococcus e Streptococcus, que causam grandes infecções de pele. Tanto é que os mortos da Primeira Grande Guerra por infecções de pele, né? Então, ele começou esse trabalho e mostrou que essa substância, esse protozoário, poderia ser utilizado como antibiótico. Mas só que a sociedade alemã da época não deu muita fé na descoberta dele. Mas isso foi tão interessante que, em 1930, a filha desse pesquisador, desse Dogmark, contraiu uma infecção bacteriana muito forte e estava prestes de desencarnar. O que o Dogmark fez? Ele pegou e usou pela primeira vez esse corante que ele estava pesquisando na própria filha. Quando ele utiliza esse corante que ele estava pesquisando na própria filha, a filha dele se recupera totalmente. Ela está quase no leito da morte. A filha dele se recupera dessa infecção bacteriana. Ele recupera a filha dele e mostra para a sociedade que o corante fazia efeito bactericida. E esse corante é que vai dar origem aos antibióticos da classe das sulfas, que é o Bactrim, né?
esse antibiótico chamado Bactrim. Então, ele lança também esse antibiótico no mercado. Mas aí, o Hitler, nessa época, já estava dominando a Alemanha. E ele, esse pesquisador, foi eleito para ganhar o Prêmio Nobel de Medicina. E tinha uma grana que esse pesquisador recebia, que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina. Só que Hitler proibiu os alemães a receber o Nobel de Medicina, devido ao conflito que tinha com os países do eixo e tal. Então, Hitler proibiu. E esse pesquisador ele não pôde receber o Prêmio Nobel de Medicina. Ele descobriu o antibiótico ia ser usado também na Segunda Grande Guerra, e ele não pôde receber o Prêmio Nobel. Ele só pôde receber o Prêmio Nobel em torno de 20 anos depois, que já passou esse período, só como homenagem mesmo, porque o dinheiro, o montante da verba, não poderia ter recebido, porque ele perdia o direito que não recebesse essa verba. Então, mostrando aí como que é bacana, né? Esse acaso, entre aspas, na condução de novas drogas, de novos medicamentos que podem ser utilizados para a favor da humanidade. Então, Alexandre mostra para André Luiz, inspirando nisso, que a espiritualidade ela atua inspirando a descobertas de novas fontes medicamentosas. Ok? Se ninguém tiver nenhum comentário, a gente pode passar para frente. Tem vários exemplos, viu? Se eu for dar os exemplos aqui, a gente vai ficar até amanhã falando. Mas eu acho que 2 já é o suficiente, já deu para registrar, né? Para materializar isso daí. Então, vamos continuar. Então, seja na cooperação... Então, vamos ler de novo a frase. O plano superior jamais nega recursos aos necessitados de toda a ordem e, valendo dos mínimos ensejos, auxilia os irmãos de humanidade na restauração dos seus patrimônios, seja cooperando com a natureza, ou seja, inspirando a descoberta de novas fontes medicamentosas e reparadoras. Por nossa vez, nos despojando dos fluidos mais grosseiros por meio da morte física, à proporção que nos elevamos em compreensão e competência, transformamos-nos em auxiliares diretos das criaturas. Então, é interessante também, né? Então, ele está falando que, por sua vez, na medida que nos despojamos dos fluidos mais grosseiros, à medida que nos elevamos por compreensão e competência, transformando-nos em auxiliares diretos das criaturas. Ou seja, à medida que nós vamos desencarnando, né, nos desvinculando do corpo grosseiro, olhando para nós mesmos no mundo espiritual e nos redescobrindo o que nós fomos, o que nós erramos e quanto nós podemos melhorar, reencarnamos novamente e descobrimos que a melhora é somente através do processo evolutivo, né? Através da compreensão do mundo, do estudo que eleva e dignifica, e associando o estudo à prática do bem. Então, ele está falando que, à medida que fazemos isso, transformamos-nos em auxiliares diretos das criaturas humanas. E aí, a gente vai, nesse contexto, e faz uma volta para o Livro dos Espíritos. Então, sempre lembro que o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. A primeira parte é chamada de causas primárias. Por que, Marco, é chamada de causas primárias? Porque tem a primeira pergunta, que é Deus. Por que tem essa pergunta, que é Deus? Porque a primeira parte é para nós entendermos o fundamental para que nós possamos prosseguir no nosso entendimento. E o fundamental é nós termos noção de que é Deus nos nossos conceitos, né? E a espiritualidade responde para nós entendermos, devido ao nosso patamar de conhecimento, devido ao nosso patamar de conhecimento, nos diz que para nós temos condições agora de compreender Deus somente como sendo a causa primária de todas as coisas. Então, primeira pergunta, que é Deus? Espiritualidade é a causa primária. Então, o primeiro capítulo, por isso chama Causas Primárias.
Quando a gente compreende isso, a gente tem condição de avançar para o segundo capítulo, para o segundo livro, que é o mundo espiritual. Então, entendendo as causas primárias, a gente consegue entrar para estudar o mundo espiritual. Estudando o mundo espiritual, a gente consegue avançar para entender as leis morais, o que me torna o melhor espírito, as leis divinas. Entendendo que me torna uma lei, um melhor espírito, depois de saber das causas primárias, do mundo espiritual, e saber das leis divinas, eu tenho condição de entender as esperanças e consolações que advêm do entendimento da doutrina espírita, que é a quarta parte do livro. Então, é didático. Então, a segunda parte do segundo livro, do Livro dos Espíritos, a segunda parte desse livro, o mundo espiritual, nós temos o capítulo chamado dos Espíritos, que é o primeiro capítulo do livro segundo, da parte segundo dos Espíritos. Então, o primeiro capítulo é dos Espíritos. E dentro desse capítulo, chamado dos Espíritos, tem um item chamado perispírito, para a gente tentar compreender o que é o perispírito. Por que nós estamos falando isso? Porque Alexandre falou para a gente nesse pedaço do livro o seguinte: nos despojando dos fluidos mais grosseiros, à medida que nos elevamos por compreensão e competência. Então, o que é o fluido mais grosseiro? Quando a gente está desencarnado, né? Porque tem o fluido, tem o veículo material corpóreo, que é o corpo. Quando a gente desencarna, a gente deixa o corpo e fica com o fluido envoltório, que para nós ainda é um fluido grosseiro. Por quê? Porque nós encarnamos em um mundo de provas e expiações. E o perispírito, conforme nós aprendemos, ele advém de cada globo, como nós vamos rever aqui. Então, esse fluido mais grosseiro, que a Alexandre está falando, é o nosso perispírito, que é a roupa do nosso espírito, ou seja, que dá forma ao nosso espírito. E nós pegamos do mundo que nós estamos vivendo. Então, a pergunta 93, a questão 93 desse item perispírito, que está no capítulo 1, Kardec pergunta para os espíritos se o espírito propriamente dito nenhuma cobertura tem, ou como pretende alguns, está sempre envolto numa substância qualquer. Né? Então, perguntando, o espírito, o que é? Ele é apenas energia, ou essa energia ela está envolvida por algum material? E os espíritos respondem que sim. Essa energia que é o espírito está envolvida por uma substância que é vaporosa para nós, em nosso conhecimento, mas ainda para os espíritos mais adiantados, ainda é muito grosseira, né? Então, essa substância vaporosa é o que dá forma ao espírito, que é o perispírito. E aí, Kardec pergunta para os espíritos, de onde que o espírito tira, então, esse envoltório que é semimaterial? Por que semimaterial? Porque não é material, não é o corpo, porque o corpo já desencarnou, e não é energia do espírito, é semimaterial, é o meio do caminho entre o espírito e a materialidade do corpo, né? E os espíritos respondem, tiram do fluido universal de cada globo. Então, o que é o fluido universal? O fluido universal é a respiração de Deus, é a intenção de Deus no ato criacional do mundo há 13,6 bilhões de anos atrás. Então, aquele grande Big Bang é a intenção de Deus, é o amor divino em criar tudo. Então, essa intenção, esse amor de Deus, é o fluido universal, que é dele que vai originar todos os mundos. E cada mundo tem esse amor de Deus, esse fluido universal, característico àquele mundo que está fazendo jus. Por exemplo, o mundo primitivo tem aquele fluido universal que é de um mundo primitivo. É o hálito divino, é a intenção da criação divina, mas de um mundo primitivo. O mundo de provas e expiações não vai ter o mesmo fluido universal, vai ter um fluido universal modificado, propício ao mundo de provas e expiações. Então, aquele espírito que está encarnado no mundo primitivo, aquele espírito do mundo da caverna, quando ele desencarna, tem no seu espírito um envoltório muito mais grosseiro do que o homem que está no planeta Terra que desencarna.
porque cada fluido universal, cada perispírito é derivado do fluido universal do globo, que ele está encarnado. Então, por isso que eles respondem, porque Kardec pergunta, de onde tira o espírito seu envoltório sem material? Do fluido universal de cada globo, razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como muda de roupa. Então, à medida que nós vamos evoluindo para mundos mais superiores, o nosso envoltório, a nossa roupagem, ela é muito mais fininha, ela é muito mais sutil, até atingirmos os mundos ditosos, os mundos felizes, que os espíritos que estão nesses mundos não precisam mais de envoltório, é só energia. Né? Por isso que eles não têm forma, é uma forma de luz. Ok? Se ninguém tiver nenhum comentário, a gente passa para frente. Nenhum comentário, nenhuma pergunta. Né? Então, vamos passar para frente. Se não tem nenhuma pergunta, é por duas coisas. Ou porque todo mundo entendeu tudo, ou porque ninguém entendeu nada, né? Então, vamos lá. Então, vamos passar. Então, ele vai continuar. Apesar, então, por nossa vez, nos despojamos dos frutos mais grosseiros por meio da morte física, à proporção que nos elevamos em compreensão e competência, transformando-nos em auxiliares diretos das criaturas. Apesar disso, porém, o cipoal da ignorância é ainda muito espesso, por isso que dificulta o processo evolutivo de todos. Porque o cipoal, ou seja, o que nos prende à ignorância ainda é muito forte, porque nós estamos ainda engatinhando na evolução espiritual. Então, nós temos muito preso à ignorância. O que é isso, estar preso à ignorância? É estar preso à falta de conhecimento, mas, sobretudo, à adaptação à falta de conhecimento. O que é isso, adaptação à falta de conhecimento? É achar que está tudo bem. Que eu não preciso mais de saber nada, que eu não preciso mais de estudar, que eu não preciso mais de conhecer o mundo, né? Que eu não preciso mais de me conhecer. Não preciso, me conheço perfeitamente, né? Eu não preciso mais de me conhecer, eu não preciso de me transformar, de me melhorar, eu não preciso de aplicar o que eu sei para o bem do próximo. Esse é o cipoal da ignorância. Esse é o cipoal da ignorância. Então, por isso que ele fala que o cipoal da ignorância ainda é muito espesso. E aí nós nos lembramos de uma frase que é muito creditada a Albert Einstein, físico maravilhoso do início do século XX, e recomendo uma série da Netflix, né? Einstein e a bomba, fala muito sobre, não pela bomba, mas pela vida de Einstein, né? A vida de Einstein. Essa frase é creditada dele, a ele. Só que não tem registro nenhum das escrituras de Einstein. O primeiro registro dessa frase escrito, qual frase que é essa? O verdadeiro conflito não é entre o bem e o mal, mas sim entre o conhecimento e a ignorância. Então, essa frase, ela teve o seu primeiro registro só em 1963, no livro chamado A Sociedade Aberta e Seus Inimigos. Nós acreditamos que essa frase tenha sido criada antes, mas não registrada. Mas só encontramos o primeiro registro dela nesse livro de 1963, chamado A Sociedade Aberta e Seus Inimigos. Esse livro é um livro de um pesquisador chamado Karl Popper. Esse pesquisador, Karl Popper, era um filósofo. E ele foi eleito um dos maiores filósofos da ciência do século XX. Engraçado, né? Porque a doutrina espírita é o fundamento entre a ciência, que é o estudo, quando essa ciência é aplicada para o desenvolvimento e o bem humano, isso é filosofia. Então, casamento entre ciência e filosofia, e quando faz esse casamento, tem qual consequência? A religação com Deus, que é a religião, que é a doutrina espírita. Então, o cientista, quando ele é considerado um dos maiores filósofos da ciência, significa que ele é um dos maiores
precursores não, que a doutrina espírita foi em 1857, seria um dos maiores elos de ligação da ciência, da filosofia científica com a doutrina espírita. E é esse cientista Karl Popper, esse filósofo da ciência, que diz que o maior desafio não é entre o bem e o mal, mas entre o conhecimento e a ignorância. Então, por isso que Alexandre diz para a gente, o cipoal da ignorância é ainda muito espesso. Então, nós vamos nesse conflito, não entre o bem e o mal. Por quê? Não é entre o bem e o mal. Porque, na verdade, o mal é devido à ausência de conhecimento. E a ausência de conhecimento é o que é? A ignorância. Ignorância é o não conhecimento. Então, enquanto nós ficamos em ausência de conhecimento, nós nos permitimos ainda a esses descalabros. Alguém quer fazer algum comentário? Guto? Mas não? Estão me ouvindo bem? Até que ele é, né? A gente consegue entender muito. Isso não sei como resolver. Pode falando. Quando nós tomamos conhecimento de que as nossas atitudes no mundo carnal afetam diretamente o nosso corpo através dos nossos excessos, seja eles qual forem, a gente começa a criar dificuldades no momento do desencarne, porque nós internamente não vemos, mas estamos nos contaminando com os excessos. Que só através de um capítulo como esse a gente consegue perceber a influência de uma vida desregrada no corpo de uma pessoa na hora que ele tiver que desencarnar, não é? Eu acho que esse tem sido o ponto-chave desse capítulo, né? E para nós nos policiarmos daqui para frente, tá? Porque às vezes nós não estamos vendo em nós o que está acontecendo, acontece internamente. Então temos que nos policiar para tomar cuidado com os nossos vícios, com as nossas gulas, com tudo aquilo que nos causa excesso, para que a gente possa evoluir naturalmente, né? Eu vejo as coisas dessa forma, através desse capítulo. Ok? Muito bem colocado. Guto, deixa eu te perguntar. Por acaso você está usando para gravar uma coisa aí no celular para poder transmitir? Dois equipamentos diferentes? Não, só estou usando o computador. É só o computador? É. E o celular ligado perto, por exemplo, da Malu, não está aí perto? Não. Não sei, eu ainda não pesquisei como resolver isso. O celular da Malu não está conectado aí do Não, a lado? Malu está no quarto dela. Ah, está no outro quarto? Tá no Esse quarto. literalmente pode dar quando aparece assim, você está conectado no computador e o celular também conectado também no YouTube. Não. Meu celular está até, ó. Sim, aham. Tá. Mas eu ainda vou pesquisar por que isso acontece. Não, beleza. Tá bom. Então vamos dar continuidade. Muito bem Tá. colocado o grupo aí que você colocou. Então vamos continuar. Vamos lá. Só. Ok. Então vamos lá. Então vamos continuar. Marco, Oi. eu até que você estava falando da questão dessa frase, né? Que o verdadeiro conflito não é entre o bem e o mal, O bem e o mal. entre a ignorância, o conhecimento e a ignorância, né? Uhum. E que o mal é a ausência de conhecimento, não é isso? Isso. Eu estava lendo um livro há uns 10 dias atrás, terminei de ler, né?
estou lendo outro agora, 1984, não sei se você conhece, alguém conhece? Sim. Né? E eu estava lendo um livro anterior a esse, que era o título é Desinformação. Né? Então, assim, é do Yomi Pacepa, né? Ele narrando como foi plantada a desinformação, como é plantada a desinformação, e engloba tudo isso daí, a ignorância, Sim, né? sem Eles dúvida. bateram em cima, toda uma estrutura montada para desinformação religiosa, todo tipo de desinformação. Tudo distorcido e todo mundo acredita que aquilo é a verdade. Mas não é. E por isso que a gente deve procurar as fontes, né, de informação, fontes fidedignas, né? Isso, Fidedignas. porque fazem com muita inteligência. Né? Esse livro narra toda a estrutura que é montada para criar a desinformação no mundo, em todos os níveis, em todas as áreas, social, educacional, religiosa. E aí é onde entra a questão do conflito entre o conhecimento e a ignorância. Mas aí sempre lembrando que nós estamos em um processo progressivo de evolução, né? Isso. Por mais que existem, né? Por mais que existam atividades tentando dificultar, né? Por outro lado, a espiritualidade está aí atuando aí, colocando mil e umas pessoas no caminho aí para colocar e auxiliar, né? O conhecimento chegar até nós, e vem chegando, vem chegando hoje, nós compararmos hoje a facilidade que nós temos em adquirir conhecimento, há 10 anos atrás, né? Então, e aí a gente vê, né, que é isso aí mesmo, né? Então, um processo evolutivo. Pois não, Adriano? Inclusive, a partir do momento que eu li esse livro, eu aprendi muita coisa. E é interessante que hoje ainda fica mais fácil ainda de nós sabermos se é desinformação ou se é informação, porque é muito fácil de acessar as fontes fidedignas de consulta, né? Do que uns anos atrás, né? Então, espalhar desinformação também seria muito mais fácil lá atrás, porque não tinha, era muito difícil combater a desinformação. Hoje não, hoje é muito fácil você provar que a teoria A é errado, né? Isso mesmo, assim, a gente, né, que todos nós, eu acho, que no passado, no tempo que a gente estudava, né, ensino médio, era muito mais difícil a gente saber se aquelas fontes, ou aquilo que chegava, ou aquilo que falavam, né, diziam era verdade, né? Hoje a gente já pode, deixa eu ver se isso, ou um livro que você lê, né, um artigo, né, claro, todos os artigos. Com a vida também, né? Por isso, sim, que é muito importante, né, a gente discernir conhecimento, o saber da sabedoria, né? Discernir o saber da sabedoria. E aí, quem explica melhor isso para a gente, para mim, pelo menos, é uma poetisa que não tinha a 4ª série do 1º grau, era boleira, fazia bolo, e de Goiânia, e virou uma poetisa famosa no Brasil, que é a Cora Coralina, né? Cora Coralina, maravilhosa, né? E ela fala o seguinte, que o saber a gente aprende com os livros, a sabedoria a gente aprende com a vida, né? Então, então a própria vida, ela ensina para a gente, né? E a gente pode aprender, de repente, muito mais com a vida do que com o próprio conhecimento. O conhecimento institucional, né? Exato. Um pequeno registro. A conheci na casa dela, indo comprar compota sem saber quem era ela. Cora Coralina. Uma casinha do outro lado do rio, à margem do rio. Tive esse privilégio de conhecer Cora Coralina. Em 1980 qualquer coisa. Lindo, né? Lindo. É isso aí. Então, para a gente entender, quando a gente fala de a luta não é entre o bem e o mal, mas entre o conhecimento e a ignorância, então esse conhecimento não se restringe aos bancos escolares, tá? É esse conhecimento da vida. É esse conhecimento da vida, em querer ser melhor,
entender o mundo, de compreender o que está ao nosso redor, de uma fé raciocinada, né? De uma fé raciocinada, você pensar sobre um Deus que é Pai de extrema bondade, e o Deus, se ele é Pai de extrema bondade, ele não vai te abandonar nunca, né? Então, é por aí. Né? Porque sempre, eu sou da área educacional, né? 30 anos que eu estou na educação, e eu sempre pensei e falei, o conhecimento ultrapassa os muros da escola. O conhecimento ultrapassa os muros da universidade, gente. Não está aqui, não, ultrapassa. Viu? Não vamos ficar só aqui. Né? Então, assim, eu tenho como fala isso. Os bancos escolares e os bancos da faculdade, eles vão apenas dar um direcionamento, né? Uhum. E aí o aluno, com esse direcionamento, ele vai decidir o que ele vai fazer da vida dele, né? Ultrapassa, né? Não está ali. Né? Eu sempre falei com os meus alunos, tanto de universidade quanto de ensino médio, de fundamental e tal. Falei, olha, gente, o conhecimento ultrapassa esses muros. Não está aqui. Né? Vamos abrir os nossos horizontes. Né? Vamos colocar esse conhecimento em prol de sermos pessoas melhores, para fazermos melhores coisas para o próximo, né? Para os outros. Então, isso é o fundamento da doutrina espírita, né? Nós nos melhorarmos para sermos melhores para o próximo, para o outro. Né? E muito bem. Então, é isso aí. Alguém quer fazer algum comentário a mais? Então, vamos continuar. Né? Todo mundo, ninguém está conseguindo quando você fala, ninguém consegue. Então, apesar disso, porém, esse polo da ignorância é muito espesso. E o vampirismo mantém considerável expressão. Por quê? Porque se o Pai é sumamente misericordioso, é também infinitamente justo. Pode dar um toque, porque você não ouve. Então, ele está querendo que a gente lembre aqui. Que é Deus? Primeira pergunta do livro dos Espíritos. Causa primária de todas as coisas. Não é a televisão, que já outras vezes já características da divindade. Quais são as características da divindade? Deus é eterno. Né? Deus é eterno. Deus é único. Existe um Deus que é eterno. Deus é onipotente. O que é onipotente? Ele que tem todo o poder da criação. Né? Mas além dele ser eterno, dele ser único, dele ser onipotente, ele é soberanamente justo e bom. Soberana, então, está lá no livro dos Espíritos, dentro da causa primária de todas as coisas. Características da divindade. Quais as características da divindade? São essas. Deus é eterno, onipotente, único, tal, mas primordialmente, soberanamente justo e bom. Ele é soberano, justo e bom. Então, se ele é soberano, justo e bom, por isso que Alexandre nos falou nesse pedaço aqui. Ele é misericordioso e infinitamente justo. Se ele é justo, né, tem uma coisa muito maior por trás do irmão que está sofrendo. Senão eu não acredito. Eu não acredito na coisa básica do livro dos Espíritos, que é as características da divindade. Porque Deus não ia permitir o sofrimento. Não ia permitir um filho seu no pranto. Então tem uma coisa muito grande por trás do sofrimento de um irmão. Primeira coisa por trás do sofrimento do irmão, ele te estimular através da caridade que te toca, a necessidade de sermos caridosos. Então, o irmão que está sofrendo do nosso lado é uma prova para ele, mas é uma prova para nós, porque é uma oportunidade que nós temos de auxiliar, de sermos sensíveis ao sofrimento. Ser sensível ao sofrimento já é uma forma de caridade chamada caridade moral, que está dentro do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Nas instruções dos Espíritos, relata o Espírito.
né? Que existem várias formas de caridade. Uma das formas de caridade é a caridade moral. Essa caridade de você saber escutar, que é difícil, não é fácil, você saber escutar. Você saber falar o que tem que ser dito, como que se fala, e ser sensível ao próximo, ao sofrimento do próximo. Então, quando o irmão nosso está sofrendo, a primeira coisa é isso, é prova nossa. Então, ajudar. E a segunda, prova dele, de um processo evolutivo dele, que ele precisa passar por aquilo. Mas isso é muito importante nós sabermos interpretar, porque muitas das vezes eu já vi muita gente boa falar o seguinte: não, isso aí é cargo dele. Ele está sofrendo, é ele que tem que batalhar, porque daí é processo evolutivo dele. Mas se ele está do seu lado, não é à toa, é processo evolutivo dele e seu. Nós sabemos, né? E é interessante quando Guto, nós fizemos o estudo passado do livro Entre a Terra e o Céu, o Wellington, né, que participava do nosso estudo, o livro Entre a Terra e o Céu tem vários personagens, né? E cada personagem de encarnações, umas 2 e 3 encarnações anteriores, que eles vão voltando e vão se cruzando. E o Hélio montou uma projeção dele mostrando o cruzamento entre as várias pessoas dos personagens ali, entre eles, os quem está próximo, lembra disso? Ele faz esse emaranhado, mostrando isso, que não é isolado, ninguém está encarnado só isolado. Então, se a pessoa está sofrendo, passando por uma necessidade do seu lado, você faz parte do sofrimento dela. Você não precisa ter sombra de dúvida. Deus não permite que caia uma folha sem que ele queira, sem que seja necessário. Então, se você está ali do lado, é porque era necessário você estar ali do lado, para você aprender, para você poder ajudar. Se você aprende, se você ajuda, aí é problema seu. Né? Você pode aprender ou não, pode deixar passar. Deixou passar, mais para frente vai ter que voltar para a mesma situação, até que você aprenda isso daí. Então, é isso. Deus é soberanamente justo e bom. Alguma melhora no som agora? Alguma melhora no som? Não. Mesma coisa, mesmo eco. Vamos ver, tá? Então, é isso daí, gente. Então, lembrar então das características da divindade lá do Livro dos Espíritos. Tá? Então, vamos continuar. Ninguém lhe confundirá os desígnios, e a morte do corpo quase sempre surpreende a alma em terrível condição parasitária. Desse modo, a promiscuidade entre os encarnados indiferentes à lei divina, então olha que interessante, né? Promiscuidade entre os encarnados que são indiferentes à lei divina. Por isso o conhecimento, né? Por isso o conhecimento. Por isso que Kardec nos traz as 10 leis morais, que é a representação da lei divina, para nós estudarmos, pensarmos, debatermos, compreendermos e tentarmos aplicá-los à nossa vida. Mas para aqueles que são indiferentes à lei divina, não porque não teve acesso ao estudo, mas porque, por vontade própria, se deixaram ser indiferentes, né? Então, para esses encarnados que se deixaram ser indiferentes à lei divina, e os desencarnados, que a ela tem sido indiferente, ou seja, quem está encarnado é indiferente à lei, e aqueles que são desencarnados, que desencarnaram indiferentes à lei, então eles vão ficar onde? No mesmo patamar vibracional, no mesmo plano de indiferença à lei divina. Então, estou falando que a promiscuidade, ou seja, o que é promiscuidade? É a troca entre eles. Né? Troca entre quem? Entre os encarnados e os desencarnados que são insensíveis à lei divina. Então, formam o mesmo patamar vibracional, trocando energia. Isso que é promiscuidade, essa troca de energia. Né? Então, por isso que estabelecem um elo de vampirismo.
porque isso é interessante para aqueles que desencarnaram com a mesma vibração e ficam numa troca energética até que consiga o encarnado evoluir e se desvencilhar desse ciclo. Aí ele completa: absolutamente sem preparo e tendo vivido muito mais de sensações animalizadas de que sentimentos e pensamentos puros, as criaturas humanas, além do túmulo, em muitíssimos casos, prosseguem imantados aos ambientes domésticos que alimentavam o campo emocional. Então, o que ele está querendo dizer? O que André Luiz disse, o que André Luiz registrou no livro Nosso Lar, no início do livro Nosso Lar. Então, André Luiz, quando saiu da região umbralínica e foi resgatado, foi para o Nosso Lar, ele queria ir na casa dele. Não queria? Queria. Toda vez ele falava com o Nardésio: eu quero ir. Nardésio: não, meu filho, não é o momento. Mas eu quero ir na minha casa. Eu quero ver a minha esposa. Eu quero ver os meus filhos. Então, o que é isso? É estar imantado a sensação materialista de posse de quando estava encarnado. Então, quanto mais nós, enquanto estivermos encarnados, estivermos imantados essas sensações de posse, do meu, material, né? Vai desencarnar e vai manter essa sensação de posse, né? Então, André Luiz estava naquela sensação que a mulher era dele, que o filho era dele, que a casa era dele. E ele vai e faz aquele processo bonito no Nosso Lar, de compreensão, de trabalho, de varrer o chão das câmaras de retificação, ajuda na artésia, fala que compreende, que já estava legal, e ajuda os enfermos das câmaras de retificação, né? E aí ele recebe autorização de ir na sua casa, no seu lar. Quando ele, no seu lar, né? Na sua casa, né? Quando ele chega naquele lar que ele achava que era dele, para visitar aquela mulher que ele achava que era dele, e os filhos que ele achava que era dele, ele entra em desespero, porque ele viu que a casa estava sendo habitada por um outro irmãozinho que estava sendo marido da esposa que ele achava que era dele ainda. E aí ele entra nesse patamar vibracional que aí repele para as regiões umbralínicas de novo, que é a mesma coisa que aconteceu com Vicente no filme Os Mensageiros, né? Quando ele tem aquele choque de ódio, ele volta para a região umbralínica, né? Mas quando ele chega, ele consegue se recuperar. E André Luiz, na Ardésia, que resgata André Luiz: não, vamos lá, se refaz, meu filho, né? Te falei que não era para você vir, né? Mas se refaz, que ele vai e se refaz e compreende que ele não é dono de nada, aquilo era material da Terra. Quando você desencarna e quando você compreende a sua quintessência, né, o seu espírito evoluído, você entende que nós somos irmãos todos, ninguém é dono de ninguém. Nós somos irmãos. Então, nós não nascemos para amar mais nem menos as pessoas. Nós nascemos para aprendermos que o amor ele tem que ser o amor máximo para todos. E nós aprendemos como? Amando pequeno ainda. Temos o vínculo do amor materno, então, amando a mãe, que te deu a vida, te tratou, então é obrigado, você é obrigado. Então você vai treinar a amar ali no seu círculo. Depois de treinar a amar no círculo, você vai descobrindo novos. Os gregos são interessantes, né? Porque os gregos eles falam que existem vários níveis do amor. 7, né? Devido ao número 7, que é infinito, né? Então ele cita o amor ágape, que é o último nível, o amor filial, que é o amor de filho, o amor de eros, que a gente entende como amor sexual, mas é muito mais além disso, né? Então, os vários níveis do amor. E assim, nós aprendemos a amar do básico para o complexo.
E aí, quando nós nos despojamos dos veículos mais grosseiros, nós começaremos a entender que nós somos criados para amar incondicionalmente a todos. Por isso que Cristo, no seu primeiro milagre, né, lá em Canaã, quando ele está nas bodas de Canaã, ele fala que a mãe dele o aguarda lá fora, né? Mas ele pergunta, quem é minha mãe? Quem é minha mãe? Né? Por quê? Porque ali são espíritos, para Cristo, são espíritos todos amados. Nem mais, nem menos. No máximo. Mas são amados no nível máximo. De igual para igual. Isso é uma coisa inconcebível, né, na nossa mente, né? Como que era esse amor de Cristo. Independente de quem batia a face do Cristo. De quem cuspia na face do Cristo. Porque ele amava o máximo. Ele sabia que aquilo ali era um desentendimento de um irmãozinho ainda ignorante. Que ele estava indo ali, que Cristo foi ali para poder ensinar. Né? Isso é interessante quando a gente começa a compreender isso. Né? Então a gente vê que a intenção de Deus, né, é que nós atinjamos esse nível de amor máximo para todas as pessoas. Então, nós, no nosso nível, nós conseguimos amar, então, no início, amar a mãe, amar o pai, amar o marido, amar a esposa, né? Amar o namorado, a namorada, nesses níveis. Ô, Marco, Oi? deixa eu ler a mensagem de Joana de Ângeles, que já chegou 2 vezes aqui. Eu vou ler agora, eu acho que agora cabe bem direitinho. Acho que todo mundo já conhece, né? Beleza. Então, Muito no Instagram. Vamos fazer o Oi. seguinte, você faz a leitura dessa mensagem. Tá. E nós terminamos, após a sua leitura, com a prece de finalização. Tá bom. Tá? E aí eu pergunto se tem algum voluntário para poder fazer a prece de finalização. Cuidado para não dar muito tumulto, tá? Muitas pessoas querem. Tá, então o voluntário que eu estou vendo aqui é a Kedma, né? Está sendo voluntária. Então, a Adriana vai fazer a leitura. No final da leitura, a Kedma faz a prece de finalização e nós finalizamos o nosso estudo aqui. É de Joana de Ângeles. Não te preocupes mais e siga amando, que ao final dessa jornada, ao olhares para trás, perceberás que as pessoas, os problemas e mesmo esse mundo nunca existiram como tu os via. Eles só foram colocados em torno de ti para te dar a oportunidade de evoluir enquanto espírito. Se viveres assim, na consciência da imortalidade da sua essência divina, quando chegar ao último dia desse corpo aqui na Terra, verás que a luta nunca foi contra o outro. O tempo inteiro foi entre você e você mesmo. O maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana. Maravilhoso. Maravilhoso texto, né? Então, podemos finalizar com a prece de crédito. Queridos irmãos, fechemos nossos olhos materiais. E, Senhor Deus, obrigado por todas as graças que nos foram enviadas neste momento de estudo, em que nossos corações entram em comunhão com a espiritualidade, benfeitura. Aos nossos irmãozinhos de luz, nosso anjo protetor, nosso profundo agradecimento sincero por todo o bem que nos fizeram e que o Senhor nos ilumine cada vez mais. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Bom, obrigado, Kedma, pela prece de finalização e todos pela participação. Um abraço e até a próxima quarta-feira. Lembra de entrar lá na plataforma do nosso YouTube, dar uma olhadinha nos vídeos, né? Tá lá todos vocês participando lá. Ai, Jesus. Todos participando. Entrar agora. Dá uma olhada lá, bacana. Qualquer vídeo irregular, me comunica para eu tentar consertar.
O que é, Guto? Não consegui me entender. Qualquer vídeo irregular me comunica para eu tentar consertar. Ah, sim. Bacana. Tá bom. Aí, Guto, você dá uma olhada no vídeo lá para você ver como é que fica o seu som quando você fala. Vou tentar rodar o aí. Bacana. Um abraço, pessoal. Até mais. Boa noite.